Estamos de volta com o segundo ponto, que diz: para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Vamos para o primeiro tópico do segundo ponto. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Depois a gente volta a ler essa referência. A mansidão é um estado que deriva a humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Quando fala nesse ponto aqui de precipitação, me vem algo muito importante. Antes de nós tomarmos uma atitude que venha a ser precipitada para nós, devemos pensar antes, né? Devemos ter a mansidão. Devemos orar a Deus antes de nós tomarmos uma atitude. E olhando aqui para esse ponto, Gálatas capítulo 5, no versículo 22, vai dizer que vai falar sobre os frutos do Espírito, né? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Né? Então, nós temos o dever, irmãs, de ser manso, de vocês serem mansas, ou seja, pensar antes de fazer, não se precipitar. Né? Observamos aqui que a expressão retrata, repetindo, o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Aprendei de mim. O próprio Cristo está dando um grande exemplo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E na caminhada espiritual, nós sabemos que não é fácil. Pode ser uma caminhada difícil, mas não é impossível, né? Observamos que tantas pessoas no meio da caminhada pararam, desistiram, até mesmo por falta de mansidão, né? Ouviram coisas e guardaram no coração, né? Se precipitaram, não foram mansos em esperar em Cristo, né? Ou seja, o fruto do Espírito não estava nela, não estava nele, né? Se precipitou sem fazer algo que lhe trouxe problemas lá na frente. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos agora para o top 2 do segundo ponto, que diz assim: grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Se nós formos analisar esse texto bíblico, quando fala de Moisés, podemos perceber que quando Moisés tirou o povo da terra do Egito, da terra da escravidão, observamos, irmãs, lendo, se nós formos ler Números capítulo 12, verso 3,
nós iremos entender grandes murmurações que veio sobre Moisés. O povo murmura contra Moisés, contra Deus. E Moisés continua aquele homem manso. Moisés tentava apaziguar no meio daquele povo algumas dificuldades que havia. Moisés orava a Deus. Deus enviava o socorro no meio deles. Depois, novamente, o povo vinha contra Moisés, começava a murmurar. Moisés continuava aquele homem manso. E isso para nós serve de ensinamento. A mansidão ela tem que estar em nós, esse fruto do Espírito. Tem que estar em mim, tem que estar em vocês. Não é que tem que estar. Nós temos que preservar. Nós temos que andar com mansidão, calma. Olhando outro exemplo aqui, continuando aqui, essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Observamos que, quando, se não me falha a memória, Miriam e Arão, eles o invejaram. Eles olharam e disseram, será que Deus só fala com Moisés ou por meio de Moisés? Deus, será que não fala conosco? Então, o texto bíblico vai dizer que Deus ouviu isso. E Deus chama Moisés, Miriam e Arão, se não me falha a memória, e sai, porta da congregação, e Deus fala. Deus fala a Miriam e a Arão, e diz desta forma, a Moisés, meu servo, eu falo com ele boca a boca, mas a vós e aos profetas, por meio de sonhos ou visões. Então, Moisés era um homem chegado a Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. É bem verdade que quando Deus disse isso, foi algo que eles pararam ali. Porque Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Moisés era um homem manso, sabia esperar em Deus. Moisés orava a Deus. E em certo tempo, Deus enviava o socorro no meio do povo de Deus, por meio da oração de Moisés. Então foi um homem manso, um homem que suportou as provocações. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Ficou bem entendido, irmãs? Vamos para o terceiro tópico do segundo ponto. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Ou seja, quando fala aqui em disciplinadas, são pessoas que foram ensinadas a ser manso, foram ensinadas a esperar o tempo de Deus. Continuando aqui, maus tratos sofridos não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. São pessoas que foram afrontadas ou são afrontadas, mas aquilo ele ouviu hoje, amanhã já passou. Ele não guarda rancor, não guarda mágoas, São pessoas que, a verdadeira mansidão, pessoas que foram disciplinadas, ensinadas, a esperar em Deus, Nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Isso é uma verdade, Isso aqui
eu não considero como uma pessoa fraca, eu considero como uma pessoa forte, uma pessoa que recebeu aquela afronta, mas ele soube lidar com aquilo, né? Uma pessoa que foi disciplinada, uma pessoa que estava preparada. Louvado é o nome do Senhor. Então, assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Louvado é o nome do Senhor. É o Espírito Santo que faz essas coisas no crente, que faz essas coisas em nós, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda nessa caminhada espiritual. Sabemos nós que estamos vivendo momentos difíceis, mas com a ajuda do Espírito Santo, até aqui nós estamos conseguindo passar por meio de todas essas tempestades que estão vindo. Hein? Quarto tópico do segundo ponto diz assim: mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de participação em meio harmonioso, de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude de da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria em lugar de sentimento faccioso. Eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Irmãs, existem tantas denominações por aí que existe esse espírito de contenda, esse espírito que não quer ver o amor entre as irmãs, entre os irmãos. É um espírito maligno que quer ver contenda no meio das pessoas. E olhando nós para alguns textos bíblicos, nós podemos contemplar que só com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vencemos todos os obstáculos. Conseguimos chegar aonde ninguém chegou na ignorância, na brutalidade, mas com este espírito de mansidão, todo crente, ele chega a um objetivo na direção do Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor. Este é o segundo ponto. Dentro de alguns instantes, estaremos trazendo o terceiro e último ponto. Amém?